na última aula a gente estava estudando sobre momento, né? E aí eu disse para vocês que eu ia resolver pelo menos um exercício hoje, até para relembrar. Por quê? Porque o assunto dessa semana, a gente vai começar falando de momento de inércia. E momento de inércia, na verdade, é uma continuação do momento que a gente estudou na aula passada. Então, seria, acho que importante para a gente, eu vou pegar aqui um exercício que eu não fiz, a gente vai fazer agora, até para revisar o assunto, e aí sim eu entro no assunto de hoje, tá bom? Então vamos lá, o exercício que eu escolhi aqui para fazer hoje com vocês é o exercício número 2. Lembrando que o último assunto, qual era? Centro de massa. Então tá aqui, ó, exercício número 2, o slide da aula passada, e a gente vai resolver isso aqui, ó, determine o centro de massa de uma lâmina semicircular com densidade constante. Então vamos lá. Vou colocar aqui, mas, enfim, o enunciado é simples, então a gente já pode ir para o quadro. Então, exercício número 2. Isso aqui é mais um exercício de revisão. Você tem uma lâmina semicircular, então o que eu faço aqui é desenhar um semicírculo. Pronto. A minha densidade é uma densidade constante. Bom, para representar uma densidade constante, vou escrever assim, vou escrever que o meu ρ é constante. Se ele é constante, vou chamar ele só de ρ. Né? Isso aqui vai ser uma constante para a gente. Tudo bem, então vamos lá, vamos aqui para o nosso quadro. Eu tenho aqui uma região semicircular, a minha densidade é constante. Ele quer que eu descubra aqui o centro de massa. E aí vocês não decoraram fórmulas, né? Porque vocês sabem como é que chega na fórmula. Então, chegando na fórmula, pega o retângulo, divide em subretângulos, depois faz para um subretângulo, faz o somatório, faz o limite, aí chega na fórmula. Então, qual é a fórmula final? Aqui, gente, ele quer o centro de massa, né? Então, como ele quer o centro de massa, eu até oriento vocês a fazer por parte. O que sempre vai ter no centro de massa? Vai ter a massa. Você vai ter que calcular a massa. Então, eu vou logo calcular a massa. Depois que eu calcular a massa, eu calculo os momentos, depois a gente faz a divisão e pronto, e a gente consegue o centro de massa. Então, para esse caso aqui, ele diz que é semicircular, então eu vou considerar um raio aqui, um raio A. Vou chamar de raio A, o centro é na origem e a densidade é ρ. Beleza. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a massa. Mas a massa, você já sabe como é que calcula. Integral dupla da minha região que eu estou considerando, e você vai integrar aqui a integral dupla da constante densidade. Pronto. Só que a função aqui densidade é uma constante. Se ela é constante, eu posso tirar da minha integral. Beleza. Agora, quem vai ser a minha região de integração? Olhando para a minha região de integração, você tem um semicírculo. E aí? Se você tem um semicírculo, você vai escolher o quê? Qual tipo de coordenadas? Polares, né? Se você vê um semicírculo, qualquer coisa parecida com um círculo, você vai usar as polares. Então, para esse caso aqui, ó, o nosso raio ele está variando de 0, o máximo que ele atinge é A, e o θ, que é o nosso ângulo, ele vai de quanto até quanto nesse caso, gente? De 0 a π. Ou seja, ele não dá uma volta completa, ele só dá meia volta. Então, meu θ aqui ó, vai de 0 a π. Ou seja, nós estamos aqui em um retângulo polar. Então, como é que vai ficar essa minha integral? Ela vai ficar igual. O ρ, que é constante, vai sair. Tá aqui. E agora eu vou integrar o raio e o θ. O raio vai de 0 a A, o θ vai de 0 a π. Como tudo é constante, então tanto faz a ordem que eu vou colocar aqui. Se eu começar pelo raio, eu começar pelo θ. Digamos que eu comece pelo θ. Então, aqui vai ficar o raio de 0 a A e o θ de 0 a π. Como eu comecei pelo θ, então aqui dentro vai ficar dθ, dr. Está faltando alguma coisa aqui? O raio, que vocês já estão acostumados, né? Bem. Então, pronto. Agora falta resolver essa integral aqui. Então, aqui eu posso separar em duas integrais, né? E depois multiplicar as duas. Então, isso aqui vai ser ρ vezes integral de 0 a A do R, isso aqui dr, vezes a integral de 0 a π dθ. Ou seja, eu separei em duas integrais para ir resolvendo ao mesmo tempo. A integral de R é r² sobre 2.
Então, isso aqui vai ficar ρ r ao quadrado sobre 2 de 0 a a. E essa integral aqui vai ficar só θ de 0 a π. E agora eu posso resolver isso daqui. Eu vou substituir r por a, vai ficar a ao quadrado sobre 2. Quando eu substituir por 0, vai ficar 0. Então, vai ficar só a ao quadrado sobre 2. Aqui, eu vou substituir θ por π, vai ficar π. Depois, quando eu substituir por 0, vai ficar 0. Então, no final, a minha massa ela vai ser ρ ao quadrado π sobre 2. Né? Só substituir r por a, só substituir θ por π, e no final eu obtive esse resultado. Só que não acabou aqui, né? Porque a única coisa que eu fiz aqui foi calcular a massa. Ele quer o centro de massa. Para eu calcular o centro de massa, eu preciso da massa e dos momentos. Então, agora eu vou calcular o momento em relação a x, em relação ao eixo x. Depois, eu vou calcular o momento em relação ao eixo y. Então, esse aqui é o primeiro passo, né? Vou colocar aqui. Agora, no segundo passo, vou calcular os momentos. Tá, eu vou calcular primeiro aqui o momento em relação a x. Se eu vou calcular o momento em relação ao eixo x, como é que vai ficar? Integral dupla da mesma região. Aqui a densidade. Só que bem aqui vai ter alguém multiplicando a densidade. Quem vai ser? O x ou o y? O y, né? Por quê? Porque o momento é em relação ao eixo x. Se você quer a distância do seu ponto para o eixo x, você vai ter a distância vertical. Então, aqui ó, é y. Gente, a região de integração não vai mudar. Então, você pode usar de novo polares aqui sem problema nenhum. Então, de novo, o r vai ficar de 0 a a, o θ vai ficar de 0 a π. A única coisa que vai alterar na hora que você for resolver é que vai ter um y aqui. Claro que isso aqui vai alterar consideravelmente, mas pelo menos o pontapé inicial você já tem. Então, isso aqui vai ficar igual. Ρ é constante, então ele sai. Ficar ρ. Aí, de novo, aqui eu posso integrar de 0 a a, de 0 a π. Só que o meu y eu vou ter que transformar para polares. Então, o y é o quê? Ele é r seno θ. Então, vai ficar r seno θ. Só que não vai ter um r aqui também? Então, esse r que está aqui vai multiplicar com r daqui e vai ficar r ao quadrado. Então, r ao quadrado seno θ. E aqui eu vou começar integrando em θ e depois em r. E agora tem que resolver essa conta. De novo, ó, eu tenho uma função que só depende de r vezes uma função que só depende de θ. Então, eu posso separar em duas integrais e multiplicar. Então, isso daqui vai ser igual a ρ integral de 0 a r quadrado dr, depois integral de 0 a π, a função seno. Muito bem. Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso daqui? Isso aqui vai ficar... Vou calcular primeiro essa daqui, né? Ou seja, a integral disso aqui, r ao cubo sobre 3. Então, vai ficar ρ, r ao cubo sobre 3. Isso de 0 a a. Agora, eu vou calcular a integral de seno. Qual é a integral do seno? Menos cosseno. Então, aqui vai ficar menos cosseno. Como é menos, eu já vou jogar o menos aqui para frente, ó. Menos, tá? Aqui o menos e aqui o cosseno. Cosseno θ. Lembrando que eu estou de 0 a π. Muito bem, só que tem esse menos aqui. Aqui eu vou substituir r por a. Então, vai ficar a ao cubo sobre 3. Quando substituir por 0, vai ficar 0. Agora, aqui, gente, ó, quando eu substituir cosseno de π, isso aqui vai ficar menos ρ ao cubo sobre 3. Aqui, ó, quando eu substituir cosseno, o θ por π, vai ficar cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1 é menos 2. O menos do 2 aqui, vamos explicar que o vai ficar mais. Então, no final, vai ficar 2. Então, aqui vai ficar 2/3 de ρ a ao cubo. Tá? Então, isso daqui é só o momento em relação a x. 2/3 de ρ vezes a ao cubo. Agora, eu vou calcular o momento em relação a y.
Então, eu venho aqui, momento, em relação a y, é a integral dupla, só que agora no lugar do y vai ser x, x vezes a minha densidade. E eu vou ter que fazer essa conta. Vou usar a mesma coisa, coordenadas polares. Então, aqui vai ficar, isso aqui é constante, vai ficar ρ, integral de 0 a A, integral de 0 a π. O x vai virar r cosseno. Vai ficar r cosseno. Só que tem um r aqui, então vai ficar r ao quadrado. Aqui, d θ dr. Aí eu vou dividir em duas integrais. Tá? Vai ficar ρ, integral de 0 a r ao quadrado dr, integral de 0 a π cosseno. Aí, olha só o que vai acontecer aqui. Quando eu integrar aqui, vai ficar r ao cubo sobre 3. Vai ficar ρ, r ao cubo sobre 3. Isso de 0 a A. Quando eu integrar aqui, qual é a integral do cosseno? Seno. Então, vai ficar seno de θ aplicado de 0 a π. Só que olha só, gente. Quando eu colocar aqui no lugar do θ o π, quanto é seno de π? É 0. E quanto é seno de 0? É 0 também. Então, só esse daqui vai dar 0. Tudo 0, que vai ficar 0 menos 0. Então, já que isso aqui vai dar 0, então tudo vai dar 0. Ou seja, o momento em relação a y, em relação ao eixo y, nesse caso é 0. Pronto. Calculei a massa, calculei os momentos. Agora eu consigo calcular meu centro de massa. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Último passo. Terceiro e último passo. Centro de massa. Bom, vamos começar pelo x, né? O x barra, ele é momento sobre massa. Só que o x barra é o momento em relação a x ou momento em relação a y? Y, muito bem. Então, aqui, ó, momento em relação a y. Só que, gente, quanto é o momento em relação a y mesmo que a gente acabou de calcular aqui? É 0. Então, se esse momento aqui é 0, ó, então, meu x barra é 0. O que significa o x barra ser 0? X barra é a posição no plano cartesiano. Então, o centro de massa, se eu for colocar a coordenada dele em x, a coordenada dele em x é 0. Agora, falta calcular do y. Então, ó, quem é o y barra? Y barra é momento em relação a x, m. Quanto é o momento em relação a x? A gente calculou no segundo quadro. Ó. Então, é 2/3, vou colocar assim, 2/3 de ρ vezes A ao cubo, dividido pela massa. A massa no primeiro quadro é ρ, vou colocar assim, 1 sobre 2, né? Já que está o 2 ali. Aí depois ρ ao quadrado π. Ó, então, agora a gente vai ter que fazer essa divisão aqui. Você pode simplificar logo o ρ, que é a densidade, já que ela é constante. Aqui eu tenho A ao cubo e aqui eu tenho A ao quadrado. Eu posso simplificar também. Então, aqui vai sumir o A e aqui vai ficar só 1A. Beleza. E agora? Vai ficar, vou colocar assim. Como é que a gente faria isso aqui? Eu tenho 2/3 dividido por 1,5. Como é que fica? Você conserva o 2/3 e multiplica pelo inverso do 1,5. 1 sobre 2, o inverso é 2. Então, vai ficar 2/3 vezes 2. No final, vai ficar 4/3. Aqui em cima só sobrou 1A. E aqui embaixo só sobrou π. Então, meu y barra vai ser 4A dividido por 3π. Tá? Então, esse aqui é o meu x barra. E, por último, né, meu centro de massa, então, quem é o centro de massa? Que é x barra, y barra. Vai ser a coordenada em x é 0, em y, 4A sobre 3π. Pronto, agora acabou. E acabou. Esse aqui é o nosso centro de massa. Onde é que fica isso aqui, mais ou menos, né? Se você for olhar, ó, vamos voltar para cá. Olhando para o meu semicírculo, o meu x barra é 0. Ou seja, eu estou aqui em cima do meu eixo y. Então, o centro de
de massa seria mais ou menos por aqui, ó. Seria um pontinho por aqui. Então, você poderia considerar que toda a massa aqui do seu semicírculo está concentrado num ponto mais ou menos por aqui. Que ponto é esse? Em x ele é 0, em y ele é aquele valor lá que a gente calculou, que é 4 vezes a sobre 3π. A é o raio, então é 4 vezes o raio dividido por 3π. Entenderam? Bom, isso é um pouquinho trabalhoso, né? Porque, enfim, você tem que calcular 3 integrais duplas. A integral dupla da massa, a integral dupla do momento em relação a x e do momento em relação a y. Depois que você já calculou tudo, você ainda faz as divisões, né? E aí sim você encontra o x barra, o y barra. E por último, juntando as duas informações, você consegue o centro de massa. Beleza, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação a isso. Agora a gente vai prosseguir no nosso assunto. Na aula de hoje, gente, olha só, vou até trocar aqui o slide. O assunto, né, pelo menos o tema da aula de hoje ainda é o mesmo, né, porque hoje é a aula de número 26 e nós ainda estamos em aplicações de integrais duplas. Na verdade, essa semana todinha a gente ainda vai fazer aplicações. Só claro, qual é a diferença? Que eu vou trazer aqui mais 2 novas aplicações. Quais são as aplicações de hoje? E de quarta-feira, né? Porque isso aqui a gente não vai terminar hoje, esse assunto, tá? Então, ó, hoje a gente vai falar sobre momento de inércia e depois vai falar sobre cálculo de áreas, tudo envolvendo integrais duplas. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho do momento de inércia. Bom, o que é o momento de inércia para a gente? O momento de inércia de uma partícula de massa m em relação a um eixo é definido como m vezes d ao quadrado. Lembra na aula passada, o que era o momento para a gente? O momento era a massa da partícula ou do corpo multiplicado pela distância, não é isso? O momento de inércia, a única diferença dele agora, por definição, é que a distância ela vai ser elevada ao quadrado. Então, ainda é como se você estivesse calculando um momento, só que a distância que você tinha antes, você eleva ao quadrado. Por isso, momento de inércia também é chamado de segundo momento. Tá? Então, momento de inércia é também chamado de segundo momento. A definição dele é massa vezes distância ao quadrado. Bom, se eu defino o momento de inércia como sendo massa vezes distância ao quadrado, então tudo o que a gente fez na aula passada, para chegar na fórmula, ainda é válido. Então, deixa eu só voltar aqui para o quadro, só para eu relembrar vocês algumas coisas que a gente fez, né, na aula passada. Por exemplo, aqui, claro, hoje eu não vou fazer, acho que quase nenhuma demonstração, né, porque a gente já fez bastante na semana passada, mas pelo menos você já sabe a ideia, né? Então, por exemplo, você já sabe que momento de inércia ou segundo momento, se você tiver só uma partículazinha, então o que vai ser? Vai ser a massa dela vezes a distância dela para o eixo, só que a distância é ao quadrado, né? Só que aqui a gente está em cálculo 2, então você não está mais com um sistema de partículas. Não, você está o quê? Você tem uma lâmina agora, essa lâmina tem uma densidade variável e você quer calcular o momento de inércia para essa lâmina, para essa sua chapa metálica de vidro, enfim, você quer calcular o momento de inércia. O que você faz? Ou seja, você tem uma lâmina aqui, o formato dela seria isso daqui, mais ou menos, e eu quero calcular o momento de inércia dela. Para eu calcular o momento de inércia, eu preciso da distância para um eixo, ou para o eixo x, ou para o eixo y. Então, nesse caso, você já sabe que vai ter 2 momentos de inércia, um em relação a x, outro em relação a y, e eu vou precisar da massa. Só que você fala, professor, mas para cada ponto que eu pegar, eu vou ter uma densidade diferente, e vou ter uma distância diferente também para os eixos. Então, como é que eu vou fazer? A mesma coisa que a gente já fez. Qual é? Coloque isso aqui no retângulo, mesma coisa. Eu não vou fazer tudo de novo, não. Coloca no retângulo, depois você divide em subretângulos. Depois que você divide em subretângulos, você pega um retângulo aqui, um subretângulo, e calcula para ele. Você escolhe um ponto aqui para ser o seu representante. Aquele ponto é o xij, yj, que a gente está acostumado. E para esse pontinho aqui, qual seria o momento de inércia dele em relação ao eixo x, por exemplo? Ou seja, você vai pegar esse ponto aqui, calcular a massa para o subretângulo e depois multiplicar pela distância desse ponto aqui para o eixo x. Então, como é que você vai fazer? O momento de inércia, que eu estou chamando de I, né? O momento de inércia em relação ao eixo x, para esse subretângulo, que eu estou chamando de IJ,
Aí agora eu só vou aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? Massa vezes distância ao quadrado. Como é que eu calculo a massa para esse meu subretângulo aqui? Você já sabe, você pega a densidade, vai ser a densidade calculada no ponto que você escolheu para ser o representante, ou seja, vai ser x e j estrela, y e j estrela, vezes a área do subretângulo, que aqui a gente está chamando de ΔA. Então, como é que eu faço para calcular a massa do subretângulo? Eu considero que a densidade é constante. Tá, mas é constante, mas é igual ao quê? É igual a densidade em um ponto ali que é o meu representante. Então, eu pego essa densidade, multiplico pela minha área, isso aqui eu vou ter a massa. Só que o momento de inércia é massa vezes distância ao quadrado. Então, falta colocar a distância aqui na minha fórmula. A distância em relação ao eixo x. Se a distância em relação ao eixo x, então estou pegando a distância vertical, que é o y. Então, aqui vai ficar y de j estrela. Só que agora, gente, a diferença desse para o outro momento é que é a distância ao quadrado. Então, aqui, ó, eu ainda vou ter que elevar isso aqui ao quadrado. Então, isso aqui seria o momento de inércia para um subretângulo. Se eu quero para todo mundo, faço o somatório, passo o limite e, no final, você já deve imaginar que o meu momento de inércia em relação ao eixo x vai ser integral dupla na minha região. E quem vai aparecer aqui dentro? Vai aparecer y ao quadrado vezes densidade. Y ao quadrado vezes a densidade. Isso aqui em relação ao eixo x, né? Se for em relação ao eixo y, a única diferença é que vai aparecer aqui, ó, x ao quadrado vezes a minha densidade. Tá? Agora, o que é esse momento de inércia, gente? O momento de inércia, você pode pensar nele como sendo, digamos, o grau de dificuldade que você vai ter para tirar um objeto da inércia de rotação. Você pode pensar assim, ou seja, quanto maior o momento de inércia, mais difícil vai ser para você, por exemplo, rotacionar um objeto. Né? Se você tem dois objetos, só que um tem maior momento de inércia, então a dificuldade que você vai ter para girar esse de maior vai ser uma dificuldade maior do que você pegar um outro objeto com um momento de inércia menor. Falando em linguagem da engenharia civil também, por exemplo, né, e da engenharia mecânica, essa definição de momento de inércia ela é de extrema importância, porque na engenharia civil e mecânica, quando você tem uma viga, você quer calcular os esforços dela, né, e você quer saber o quão resistente aquela viga está, por exemplo, o momento de inércia ele vai ser o momento-chave. Porque quanto maior o momento de inércia de uma viga, por exemplo, em relação a um certo eixo, então mais difícil vai ser dela ter um momento fletor, ou seja, dela fletir, ou seja, vai ser mais rígida a sua viga. E aí você usa esse momento de inércia nos seus cálculos lá, quando você vai dimensionar a seção transversal de uma viga. Tá? Então, mas aí vocês vão escutar muito. Em engenharia civil, que foi o curso que eu fiz, né? Você escuta isso aí praticamente o curso inteiro. Tá? Você vai estudar lá a mecânica das estruturas, 1, 2 e 3, teoria das estruturas, 1, 2. Então, várias vezes você vai ver essa questão do momento de inércia. Tá? Mas aqui, pelo menos em cálculo 2, a gente já tem uma breve noção de onde vem. Né? Pelo menos, quando você chegar lá na sua aula de mecânica, né? Não, depende da engenharia que você tiver, quando você chegar lá no momento de inércia, você já até sabe, já sei, você fala, professor, eu já sei até demonstrar essa fórmula aí que o senhor está me mostrando. Aí o seu pai... Aí você pega, né, faz os somatórios, faz o limite e chega na fórmula. Só que uma observação, tá? Pelo menos nas engenharias que eu citei aqui, o momento de inércia que a gente mais usa lá é o momento de inércia diária. Esse momento de inércia diária é quando você desconsidera o material em si, ou seja, você considera como se fosse uma densidade igual a 1, por exemplo. Você só considera as características geométricas. Então, muitas vezes, quando você for lá nessas engenharias, você vai perceber que o momento de inércia lá calculado não vai aparecer a densidade dele, porque mais está considerando mais a questão geométrica do que o material em si, tá bom? Bom, é isso. Então, esse é um resuminho aí do que seria o momento de inércia. Bora voltar aqui para os slides, né, para a gente olhar aqui de novo as fórmulas. Então, ó, já disse, né? Então, o momento de inércia, se fosse só uma partícula, é massa vezes distância ao quadrado, mas como você está em cálculo 2, se você tem uma lâmina, né, com uma densidade aqui variável, então o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser esta integral dupla aqui.
Se você quer calcular em relação ao eixo y, então a integral dupla vai ser essa daqui. A única diferença é que no lugar do y agora vai aparecer o x ao quadrado. É interessante também, gente, em mecânica, você estudar o que a gente chama de momento de inércia polar. Tá? Então, o que é o momento de inércia polar? É quando a distância que você considera não é nem em relação ao eixo x, nem em relação ao eixo y, mas a distância em relação à origem do plano cartesiano. Nesse caso, se você for fazer a demonstração, você vai chegar nessa outra fórmula aqui, tá bom? Ou seja, vai aparecer o x e o y aqui na sua fórmula. Esse momento polar de inércia, ele é muito usado também quando você quer calcular a resistência à torção de um objeto. Tá? Você quer calcular a resistência à torção, aí muitas vezes você vai usar aqui essa fórmula do momento de inércia polar, ou momento polar de inércia. Eu só queria fazer umas observações com relação a esse momento polar de inércia, pelo menos duas, só para a gente entender melhor de onde vem essa fórmula aí, tá bom? Então, ó, de novo, vou fazer aqui um mesmo desenho, tá? Ou seja, a sua lâmina está aqui. O seu retângulo está aqui. Os subretângulos são esses daqui. Vou considerar esse subretângulo bem aqui. E o meu representante nesse subretângulo vai ser esse ponto bem aqui. Tá? Então, olha só. O momento polar de inércia, ele vai considerar agora a distância do seu ponto para a origem. Tá? Porque antes, quando eu falava assim, momento de inércia em relação ao eixo x, é a distância do ponto para o eixo x, então era a distância vertical. Quando eu considerava momento de inércia em relação ao eixo y, então é a distância do ponto para o eixo y, então era a distância horizontal. Agora eu quero considerar a distância do ponto para a origem. Então, a distância do ponto para a origem vai ser uma distância aqui, ó, inclinada. Vai ser essa distância daqui da origem até esse ponto. Tem como eu calcular essa distância? Tem. Você já está cansado de saber como é que você calcula a distância de um ponto para a origem. Como é que calcula? Raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado. Não é assim que a gente sempre calcula? Então, como é que seria, nesse caso aqui, ó, o momento polar de inércia? Momento polar representa pelo zero aqui, tá? Zero porque da distância do ponto para a origem. Então, como é que eu represento o momento polar de inércia desse meu retângulo IJ, que eu estou colocando aqui? Bom, o momento polar de inércia vai ser, primeiro, a massa você já sabe, é densidade vezes a área, que é ΔA, e é massa vezes a distância ao quadrado. Só que distância? A distância do ponto até a origem. Como é que você calcula a distância de um ponto até a origem? Você faz raiz quadrada de x quadrado, nesse caso é o x e j, estrela, isso aqui é o quadrado, mais y e j estrela, também ao quadrado. Isso daqui que eu coloquei é a fórmula da distância de um ponto até a origem. Mas o que é momento de inércia mesmo? Não é distância ao quadrado? Então, você ainda ia elevar isso daqui, toda essa raiz, ao quadrado. Quando você eleva toda a raiz ao quadrado, o que acontece? Tira a raiz. Né? Então, no final, por isso que vai sumir essa raiz, tá? E aí eu vou ter só esse x quadrado mais y quadrado, vezes a minha densidade e o ΔA. Entenderam, gente? Então, por isso ó, que não aparece a raiz. Lembrando, é massa vezes distância até a origem. O que é a distância até a origem? Raiz quadrada disso aqui. Só que é distância ao quadrado. Então, vai sumir a raiz quadrada e vai ficar só isso daqui. É por isso que, na fórmula mesmo, o I0 ele vai ser integral dupla de x quadrado mais y ao quadrado vezes a densidade. Então, por isso que vai aparecer isso daqui. Outro detalhe importante é o seguinte, ó.
Aqui, gente, eu poderia usar as propriedades de uma integral dupla, porque uma integral dupla ela ainda é um operador linear. Se ela é linear, então eu poderia separar isso daqui em duas integrais duplas. Como? Assim, isso aqui é a mesma coisa aqui. Integral dupla de, colocar assim, x² vezes a densidade mais y² vezes a densidade. Então, o que eu fiz aqui só foi distribuir. Densidade eu multipliquei por x², depois por y². Deu isso daqui. Só que como aqui eu tenho uma soma, então posso separar em duas integrais. Então, isso aqui vai ser igual a integral dupla na mesma região de x² vezes a densidade mais a integral dupla na mesma região de y² vezes a densidade. Aqui eu só usei a propriedade. Só que o que é essa integral dupla aqui? Essa aqui, que significado ela tem para a gente hoje, o significado físico dela? Isso aqui é o momento de inércia em relação ao eixo y. E esse daqui, momento de inércia em relação ao eixo x. Então, isso aqui é igual momento de inércia em relação ao eixo y mais momento de inércia em relação ao eixo x. Então, o momento polar de inércia nada mais é do que a soma desses momentos de inércia aqui, em relação a x e em relação a y. Então, se você quer calcular o momento polar, por exemplo, você pode calcular esses dois primeiro, somar, que você vai obter aqui o momento polar. Então, isso aí é outra coisa que vai nos ajudar aqui ao longo dos exercícios. Entenderam, gente? Tranquilo, né? Na verdade, isso aí é praticamente a mesma coisa que a gente fez na aula passada, então não tem muito mistério, né? Vocês estão percebendo que agora vocês conseguem demonstrar muita coisa, né? Assim, em termos de aplicação. Depois que você entende o raciocínio da integral dupla, ixi, agora para você aí o céu é o limite, né? Você sai demonstrando tanta coisa aí, fisicamente falando, na linguagem da engenharia, né? E é isso, por isso que o cálculo 2, né, ele ajuda, ele só dá o pontapé inicial, agora é com você aí demonstrar as outras coisas. Tudo bem, então vamos continuar aqui nosso assunto, né? Bom, agora vamos aplicar. Então, trouxe aqui alguns exercícios para a gente. Eu trouxe, acho que 3, tá? Como eu disse, essas aplicações a gente vai ver hoje e quarta-feira. Então, eu pretendo, pelo menos, resolver tudo, todos os exercícios, já que eu tenho aula de hoje e aula de quarta. Então, vamos resolver aqui com calma, começando pelo primeiro. Diz o seguinte, uma chapa é moldada conforme esse conjunto. Aí já te dei o conjunto, né? É isso daí. Considere a densidade constante igual a 1 e calcule o momento de inércia da chapa em relação ao eixo x. Então, vamos já fazer isso daí. Vou fazer aqui no segundo quadro. Exercício 1. Deixa eu colocar aqui o conjunto primeiro. XY pertencente ao R2. O X o Y e acho que é só, né? A densidade é 1. Tá. Então, eu tenho meu conjunto. A minha densidade é 1 kg por metro quadrado. E ele quer que eu calcule o momento de inércia em relação ao eixo x, né? Em relação ao x ou em relação ao eixo y? Já esqueci. Deixa eu ver. A x, tá. Em relação ao eixo x. Beleza, mas primeiro eu quero ver que região é essa. Então, vamos lá. Se você reparar, eu vou fazer primeiro plano cartesiano. O x, gente, ele está entre constantes, menos b sobre 2, b sobre 2.
E o y também está entre duas constantes, menos h sobre 2 e h sobre 2. Então, se o x e o y estão entre constantes, isso vai me dar o quê? Que formato? Um retângulo, né? Já que está entre constantes. Então, ó, o x está entre menos b sobre 2 e b sobre 2. Então, claro, se por exemplo, digamos que o b sobre 2 está aqui. Então, o menos b sobre 2 é o simétrico dele, né? Então, menos b sobre 2 vai estar para cá. Então, e o y é menos h sobre 2, está entre menos h sobre 2 e h sobre 2, a mesma coisa. Então, digamos que o h sobre 2 está aqui. Então, menos h sobre 2 vai estar do outro lado, né, na mesma posição. 1, 2, 3. Aqui. Tá, agora o que eu faço para montar o meu retângulo, né? Bom, como eu já sei que isso aqui vai ser a distância vertical dele, ó, já vou prolongando aqui. Aqui vai ser a parte de cima do meu retângulo. Essa aqui vai ser a parte do lado esquerdo do meu retângulo. E esse aqui vai ser o lado de baixo. Lembrando que bem aqui é b sobre 2. Aqui desse lado é menos b sobre 2. Aqui embaixo é menos h sobre 2. E aqui em cima é h sobre 2. Tá? Então, meu objeto, a minha lâmina, a minha chapa, é um retângulo. Isso aqui, gente, eu fiz de propósito, né? Você pode entender como se fosse a seção transversal de uma viga. Tá? Para quem não sabe, viga é um elemento de construção, é aquele que fica na horizontal. Né? Você tem dois pilares, e aí entre os pilares ali você tem a viga. Tá? Normalmente, usualmente falando, isso, engenharia civil, né? Usualmente falando, quando você tem uma estrutura, né? Normalmente, não é tudo que você vê que é o que está sustentando o seu prédio, a sua casa. Na verdade, existe um esqueleto ali dentro. Esse esqueleto, que é a estrutura que a gente chama, formado pelo pilar, viga, laje, né? Então, isso aqui você pode entender como se fosse uma seção transversal de uma viga, por exemplo, tá? Beleza. Então, já entendi com a minha região de integração, agora eu vou integrar. Né? Então, venho aqui, ó, faço. Ele quer momento de inércia em relação a x. Então, momento de inércia em relação a x vai ser integral dupla. Aqui eu ainda vou dizer qual é o limite de integração, né? Então, vou colocar aqui, integrar nessa região R. Aqui eu só vou colocar a fórmula. A fórmula do momento de inércia em relação ao eixo x vai ser y ao quadrado vezes a minha densidade. Tá, e agora eu vou fazer. Gente, a minha região é isso daqui. Vocês vão usar coordenadas cartesianas ou polares? Qual a gente vai usar aqui? As cartesianas, né? Ou coordenadas retangulares, também chamadas, né? Então, beleza. Então, eu vou usar as coordenadas retangulares. Ah, professor, não sei mais. Estou tão acostumado com polares, né? Quando vem um retângulo, não sei mais fazer. Não, mas enfim, isso aqui, o retângulo, a gente só vai ver os limites aqui de x e y. Tá, outra coisa. A minha constante não, né? Minha densidade é constante, é igual a 1. Se ela é 1, nem preciso mais ligar para ela, vai sumir daqui, né? Então, vamos lá, vai ficar integral. Aqui, como é um retângulo, tanto faz se eu começo a integrar ou em x ou em y, tá? Então, ó, por exemplo, vou começar com y. O y está entre menos h sobre 2 e h sobre 2. Então, eu coloco menos h sobre 2 e aqui h sobre 2. E o meu x está entre menos b sobre 2 e aqui b sobre 2. E aqui eu vou ter y ao quadrado. E aqui eu quis começar com y, então dy dx. Muito bem. Na verdade, se você reparar, aqui ó, eu posso separar em duas integrais para fazer ao mesmo tempo, né? A multiplicação delas. Então, isso aqui vai ficar integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 dx, né? Já que é como se tivesse um aqui, e a integral de menos h sobre 2 até h sobre 2, y ao quadrado dy. Então, vamos lá. Aqui, a integral de 1 é o próprio x. Então, isso aqui vai ficar igual a x, só que eu vou ter que aplicar ele de b sobre 2, de menos b sobre 2 a b sobre 2. A integral desse daqui é y ao cubo sobre 3. Vai ficar y ao cubo
sobre 3. Lembrando que eu estou integrando de menos h sobre 2 até h sobre 2. Então, vamos lá. Aqui, eu vou substituir x por b sobre 2. Então, vai ficar b sobre 2 menos x igual a menos b sobre 2. Então, menos com menos vai dar mais, tá? Então, vai ficar mais b sobre 2. Agora, aqui, eu tenho já esse 1/3, vou deixar ele aqui fora. O y eu vou colocar h sobre 2, tá? Ao cubo, né? Então, vai ficar h ao cubo sobre 8 menos, aí no lugar do y eu vou colocar menos h sobre 2. Só que menos h sobre 2 ao cubo ainda vai ficar com o sinal de menos. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais também. Mais, de novo, h ao cubo sobre 8. Aqui eu estou indo rápido no ensinar, gente, mas se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, aqui ó, é a mesma coisa. B sobre 2 mais B sobre 2, metade de B mais metade de B é o próprio B. Então, aqui vai ficar B. Aqui, ó, vai ficar... Aqui é o mesmo denominador. Então, você só soma aqui h ao cubo mais h ao cubo. Vai ficar 2h ao cubo. Então, isso aqui vai ficar igual a B vezes, tem esse 1/3, né? Então, vou colocar 1/3 para cá. E aqui vai ficar 2h ao cubo. E aqui ainda tem o 8 aqui embaixo. Mas claro que eu vou ajeitar, né? O que falta ajeitar aqui? Eu posso simplificar o 2 com 8. E aqui vai ficar 4. Então, no final, minha resposta vai ser bh ao cubo sobre 12. bh ao cubo sobre 12. Então, é essa a nossa resposta. Lembrando, gente, isso daqui, bh ao cubo sobre 12, é uma formulinha que vai acompanhar vocês aí muito, tá? Pessoal de civil e mecânico, pessoal que vê mais mecânica de estruturas. Então, pelo menos agora, ao invés de você decorar, você já sabe de onde ela vem, né? O professor, às vezes, depende, ele pode mostrar uma tabela para você, você fala, não, você não precisa de tabela não, eu sei demonstrar, você só faz a integral dupla lá e chega, né? Agora, se você reparar, gente, olha só, nesse caso aqui, o momento de inércia em relação a x, né, eu tenho bh ao cubo sobre 12. Então, quanto maior, por exemplo, a altura que você vai ter dessa seção transversal, maior vai ser o momento, né? Porque ó, a altura está ao cubo. Então, a altura vai influenciar mais aqui na relação do seu momento. Então, quanto maior a altura, por exemplo, de uma seção transversal de uma viga, principalmente ela vai te dar um momento de inércia maior. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês aqui, claro que vocês ainda vão ver isso com detalhes, né? Isso aqui ainda não é uma aula de mecânica, é que se você pegar, existe uma diferença entre você pegar uma viga, por exemplo, e você deixar ela, a seção transversal dela, assim, ó, pensa que isso aqui é a seção transversal dela, né? Então, você deixa ela, por exemplo, em pé e deitado, existe uma diferença grande. Por quê? Se você deixa uma viga, por exemplo, deitada, então a altura dela vai ser menorzinha, né? Se a altura é menor, ó, quanto menor a altura, menor o momento de inércia. Quanto menor o momento de inércia, você pode pensar que menos rígida ela vai ser. Então, ela vai ser mais suscetível a momentos, a deformações. Então, tanto, ó, se você pegar uma régua e deixar ela assim, você consegue fazer, ó, fletir aqui ela, momento fletor. Agora, pega a mesma régua e faz assim, ó, e tenta fazer a mesma deformação nela. Difícil, né? Tem deformação, mas ela é quase que invisível para a gente. Agora, faz assim de novo, ó, tenta. Você consegue facilmente. Agora sim, já não consegue mais. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que quando você faz esse simples movimento aqui, você aumenta tanto o momento de inércia que fica muito mais difícil dela sofrer uma deformação. Ao mesmo tempo que se você volta para esse movimento aqui, a altura da seção transversal é bem menor. O momento de inércia é bem menor, então ela está menos rígida. E aí você consegue deformar ela assim mais facilmente. Isso aqui é um exemplo clássico, vocês vão ver muito isso aqui ainda. O professor pegando uma régua e fazendo isso com vocês, tá? Mas eu posso dizer que foi o primeiro, ou não, né? Que dei esse exemplo clássico para vocês. Muito bem, então vamos continuar aqui nossos exercícios, né? Número 2 agora. Determine os momentos de inércia em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e em relação à origem de um disco D com densidade constante, né? Aí eu coloco como C, centro na origem, raio A. Tá. A gente já faz isso daí, né? E pede 3 momentos. Deixa eu ver onde é que eu faço, né? Já fiz no quadro 2.
fazer aqui no quadro 3. Deixa eu colocar aqui o que... É que não tem quase nenhuma informação aí, né? É um disco, densidade é constante, só isso. Vou colocar aqui densidade constante. Pronto. É só isso que a gente precisa. Agora vamos ver como é que calcula isso daqui, né? Ele me disse o formato da figura. Então ele não disse assim em uma linguagem algébrica, não. Ele já disse, ó, é um disco. Usa a definição do disco, o centro dele é na origem, o raio é A. Então você vem e desenha aqui uma circunferência, o raio é A, o centro é na origem, então a nossa região é essa daqui. Aí aqui calcule o momento de inércia, os três tipos de momento que a gente viu aqui, para essa figura. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o momento de inércia em relação a x, depois em relação a y. O livro de vocês, ele faz de forma muito mais rápida, né? O Stuart. Por quê? Ele calcula só o momento polar de inércia. Depois, para achar os outros, ele usa uns argumentos de simetria aqui, né? Já que um disco ele vai ter simetria em qualquer eixo que você posicionar ali, cortando a origem. Qualquer reta que passar pela origem, você vai ter simetria. Então, nesse caso, o momento de inércia em relação a x e em relação a y são iguais. Mas eu não vou usar isso porque, como a gente está aprendendo, eu quero aplicar o máximo possível, então a gente vai calcular o momento de inércia em relação a x, o momento de inércia em relação a y, e só quando chegar no polar que eu vou somar os dois para obter, tá bom? Mas já adianto vocês que dá para fazer de uma forma mais rápida também. Ok, então vamos resolver aqui. Primeiro eu vou calcular o momento de inércia em relação a x. Então o que é isso? Integral dupla da minha região D. Já que é em relação ao eixo x, então vai ser y ao quadrado vezes a minha densidade. Por enquanto, vou colocar só densidade aqui. Mas ela é constante, ela é C. Tá. A minha região aqui é um disco, então já vou aplicar coordenadas polares, né? Onde o meu raio ele vai de 0 até A. E o meu θ ele vai de 0 até 2π. Então, isso daqui vai ficar igual a integral. Aí, tanto faz se eu começo com raio ou com ângulo, né? Então, eu vou colocar aqui o ângulo aqui fora. De 0 a 2π, de 0 a A. Y é R vezes seno. Então, vai ficar R ao quadrado, seno ao quadrado. A densidade é constante, é C, então ela sai da integral. Vou deixar ela aqui fora já. Só que bem aqui ainda tem vezes o raio, né? Ou seja, quando você transforma para coordenadas polares, vem um raio de brinde aqui para você. Então aqui vai ficar raio ao cubo já, quando eu multiplicar. E pronto, agora você coloca dr, dθ. É claro que nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em duas integrais, né? Já que eu tenho como se fosse uma constante dependendo de r, vezes uma constante que depende de θ. Então, isso aqui vai ficar igual C vezes integral de 0 a A, r ao cubo, dr, vezes integral de 0 a 2π, seno ao quadrado. Gente, olha, eu não sei o quanto vocês treinaram em cálculo 1 a resolver integrais assim, tá? Mas eu preciso agora, né? Se lá você relaxou, aqui eu preciso que você saiba calcular direitinho aqui integrais desse tipo aqui, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, que usa a identidade do arco metade, na verdade, tá? Então, preciso que vocês se preparem, né? Resolvendo sempre integrais assim, porque é normal elas aparecerem quando a gente está fazendo integrais duplas, principalmente coordenadas polares, tá? Beleza. Vamos resolver isso aqui logo, né? Isso aqui vai ficar r à quarta sobre 4. Isso aqui é igual C. R à quarta sobre 4. Agora ainda vou aplicar os limites de integração. E como é que resolve isso aqui? Vou usar uma identidade do arco metade. Seno ao quadrado é a mesma coisa que meio menos meio de cosseno 2θ.
Então é isso que eu vou usar aqui. Então vai ficar integral de 0 a 2π. E aqui vai ficar meio menos meio de cosseno de 2θ. dθ. Gente, aqui eu vou usar um argumento com vocês, espero convencer vocês. O que eu vou fazer? Eu não estou integrando aqui o cosseno de 2π, tá? Porque como é que vai ficar esse integral? Vai ficar integral de meio menos meio, posso tirar da integral, vezes integral de cosseno de 2θ. O cosseno de 2θ, como é que é o gráfico dele de 0 a 2π? Vamos relembrar aqui rapidinho. Pega aqui o plano cartesiano. E faz aqui, vou fazer o gráfico dessa função aqui, 2π, cosseno de 2π, isso de 0 a 2π. Isso aqui vai dar uma cossenoide. Essa cossenoide, como está duas vezes o ângulo θ, eu estou indo de 0 a 2π, então é como se ela vai dar duas voltas completas. Né? Porque se tivesse só cosseno de θ, você teria só uma cossenoide. Né? Você teria só uma coisa assim. E acabou. Mas como é 2θ, então de 0 a 2π ela vai conseguir dar duas voltas completas. Então vai ser uma coisa assim. Tá? E aqui você vai ter o 2π. Lembrando, tá? Se fosse cosseno de θ sem o 2, então nesse intervalo de 0 a 2π ela só ia dar uma volta completa. Como eu tenho 2θ, ela vai dar duas voltas. Ela vem, depois faz de novo o mesmo movimento. Se eu for integrar nessa região aqui de 0 a 2π, esse gráfico, vocês acham que vai dar quanto? Lembrando, né, quando você integra, você está descontando, digamos, a área que está acima do eixo x com a área que está abaixo do eixo x, né? Então, por exemplo, eu ia pegar essa área aqui e descontar com essa daqui descontar com essa, daí eu ia pegar essa daqui, ó. Se você reparar, essa daqui e essa daqui se anulam, essas duas. E se eu juntar essa com essa, vai ficar uma dessa, que vai se anular com essa. Então, eu estou dizendo que a integral disso daqui vai dar quanto? Vai dar 0. Tá? Então, isso aqui ó, vai dar 0. Ah, professor, duvido. Não tem problema, você pode calcular a integral, né? Qual é a integral do cosseno de 2θ? Vai ficar seno de 2θ sobre 2. Como é seno de 2θ, quando você jogar 2π 0, vai dar 0. 0 menos 0. Tá? Então, enfim, você tem várias formas de mostrar que isso aqui, essa integral desse cosseno aqui vai dar 0. Uma delas é pelo gráfico. Está aqui o gráfico. Então, pronto. Então, isso aqui deu 0. E no final, eu só vou ter que integrar meio. Só que meio é constante, né? Então, se eu for integrar meio, vai ficar θ sobre 2. E eu ainda vou colocar aqui os intervalos. Então, isso aqui vai ser igual. Tá. Pode colocar aqui. Ó. O R, eu vou colocar A no lugar de R. Então, vai ficar C vezes A quarta sobre 4. Depois que eu colocar o 0, vai ficar 0. Então, vai ficar C vezes A quarta sobre 4. Agora, eu só tenho que olhar para essa integral aqui. Ó. Integral de meio é θ sobre 2, né? Então, vai ficar aqui θ sobre 2. Porque, na verdade, o meio sai, vai ficar integral de 1. Integral de 1 em relação a θ é θ. Só que isso, ó, de 0 a 2π. Dá falta aplicar aqui para o θ. Quando eu colocar θ igual a 2π, vai ficar 2π sobre 2, vai ficar só π. E quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, isso aqui é só π. Então, isso aqui vai ficar π vezes A quarta vezes a constante C dividido para 4. Então, essa aqui é a nossa resposta. Tá? Bom, o momento de inércia é massa vezes a distância ao quadrado. Você poderia colocar quilo vezes metro quadrado, mas, enfim, vou deixar assim e a unidade você já sabe. Isso só é o momento em relação a x, né? Agora falta calcular o momento de inércia em relação a y. Então, vamos lá. A gente já chegou numa parte de cálculo 2, né? Que parece que cada questão demora, né? Mas, pelo menos, não quer dizer que seja difícil, né? Claro que você tem que ter atenção dobrada, né? Porque quanto mais uma questão demora, você corre o risco de errar alguma coisa no meio do caminho e aí vai se prolongar o erro.
Vamos lá. Momento em relação a y agora. Bom, para eu calcular o momento em relação a y, vai ser integral dupla, só que agora vai ficar x² aqui. Bom, de novo, o domínio de integração não vai mudar. Então, isso aqui é constante c. Vai ficar c, integral de 0 a a, integral de 0 a 2π. O que muda agora é porque o x é r cosseno. Então, vai ficar r ao cubo, cosseno ao quadrado, dθ dr. Aqui ficou ao cubo por causa do r que tem lá de brinde, né, que vai multiplicar. E aqui cosseno por causa do x, que agora é x não é mais y. Então, isso aqui vai ser igual a c vezes integral de 0 a a, r ao cubo, dr, integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado de θ. Tá, aí essa daqui, você já sabe, vai ficar r² sobre 4. Quando eu aplicar nos limites, vai ficar a² sobre 4. Então, isso aqui vai ficar a² sobre 4 vezes a constante c. Agora eu vou aplicar de novo a identidade, só que agora é cosseno ao quadrado. A única diferença quando for aplicar a identidade agora é que ao invés de meio menos, vai ficar meio mais. Então, isso daqui vai ser integral de 0 a 2π, meio mais meio de cosseno ao quadrado. De cosseno de 2θ. Pronto, a única diferença aqui é que apareceu mais. Só que aqui você já sabe, né? A integral disso daqui, naquele intervalo, vai dar 0. Então, isso aqui é 0. Eu fico só com isso daqui. A integral disso vai ser θ sobre 2. Nesse intervalo vai ficar só π. Então, você já sabe que o resultado é π. Então, isso aqui vai ser π a² vezes c sobre 4. Ou seja, deu o mesmo resultado. O momento de inércia em relação a x e em relação a y deu o mesmo resultado. E tinha que dar mesmo, tá? Por conta do nosso objeto. Muito bem, e agora o que está faltando, né? Está faltando só momento polar de inércia. Então, o que é o momento polar? Para eu calcular o momento polar, eu posso simplesmente somar os dois momentos que eu calculei, o momento de inércia em relação a x, momento de inércia em relação a y. Sendo que os dois têm o mesmo resultado, né? Dois foram π vezes a² c sobre 4. Fica π vezes a² vezes c sobre 4, mais π a² vezes c sobre 4. Claro, eu estou somando a mesma coisa. Vai ficar duas vezes isso daqui de cima. 2 sobre 4 vai simplificar. Então, vai ficar π a² vezes c sobre 2. E agora sim, a gente terminou. Nesse caso, gente, perceba o seguinte, ó. Perceba o seguinte, tanto para momento de inércia em relação a x, ou em relação a y, ou em relação ao momento polar, se você reparar, ó, o que influencia sempre vai ser o raio e a constante da densidade lá, de densidade. Mas claro que o raio ele vai influenciar muito mais que a densidade, porque o raio está elevado a 4. Isso significa, por exemplo, pensa que você tem um volante, você tem uma roda, você quer girar a roda, né? Quanto maior for a roda, por exemplo, maior o raio dela, mais difícil de você girar, você rotacionar. Ou então, quanto mais pesada, maior a massa dela, também maior o momento de inércia. E aí vai resistir mais a essa mudança aqui de movimento na velocidade angular dele. Tá? Então, você pode pensar dessa forma. Mas o raio, principalmente, é ele que vai influenciar mais. Então, beleza. Mais um exercício e a gente termina essa parte, tá, de momento de inércia. Depois a gente vai para a nossa última aplicação. Então, exercício número 3. Determine o momento de inércia em relação ao eixo y de uma lâmina com densidade, olha a densidade dela aqui, ó, é uma constante vezes y. E essa lâmina está ocupando uma região limitada pelas curvas. Olha só. Então, isso daqui é mais interessante, né? Porque agora a minha densidade já não é mais constante
E aí eu tenho uma região aí meio diferente, né? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui no segundo quadro. Ele quer só nessa relação eixo Y. Essa aí eu trouxe mais para treinar com vocês também, aquele negócio de região do tipo 2. Exercício 3. A densidade é C vezes Y. E a região está limitada pelas curvas. Y é igual a 1 menos x quadrado. E y igual a 0. Não, se bem que isso daqui ainda vai dar uma região do tipo 1, mas tá bom. Vamos lá, vamos resolver isso daqui. O que a gente tem aqui? Ele me deu a densidade é isso daqui. É uma constante vezes y. Então, se você reparar, na verdade, seria até mais legal se eu colocasse no problema de uma outra forma, porque no problema eu já disse, ó, a densidade é isso daqui. Mas, às vezes, é normal que no problema apareça assim, a densidade ela é proporcional à distância para o eixo x. Ou seja, ela é proporcional à distância para o eixo x. Se você tem um ponto no plano cartesiano e você quer a distância desse ponto para o eixo x, você quer o quê? A distância vertical, que é o y. Então, dizer que uma coisa é proporcional a y quer dizer que essa coisa é y vezes uma constante. Então, essa constante é a constante de proporcionalidade que a gente chama. Então, eu poderia colocar assim, por exemplo, no problema. Mas não, eu disse logo. A densidade é isso daqui. Mas, em termos físicos, já estou dizendo que a densidade ela é proporcional à distância para o eixo x, tá? Já que é a distância vertical. Muito bem, então agora falta descobrir que região é essa aqui, ó, que ela está limitada. Então, eu venho. Bom, primeiro eu vou analisar que curva é essa daqui, ó, 1 menos x quadrado. Se fosse só x quadrado, eu teria o quê? Uma parábola com cavidade para cima, né? Tocando a origem. Como é menos x quadrado, eu ainda tenho uma parábola cortando a origem, só que agora com cavidade para baixo. Antes era para cima, agora é para baixo. Então, eu tenho menos x quadrado mais 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma concavidade, tenho uma parábola com cavidade para baixo, que estava cortando a origem, mas agora eu desloquei ela verticalmente uma unidade para cima. Então, eu vou ter isso daqui. Tem mais ou menos isso daí. Tá? Então, ó, parábola com cavidade para baixo, só que deslocada uma unidade para cima. Então, bem aqui, ó, é 1. E onde será que a minha parábola corta aqui? Ó? Porque a minha outra curva é y igual a 0. Onde é que está o y igual a 0? No eixo x, né? Então, a outra curva é isso daqui. Então, quem vai ser a minha região? A minha região, ó, é essa daqui. Ok, agora só falta descobrir uma coisa. O que falta descobrir? Que pontos são esses bem aqui, ó? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Só que esses dois pontos são os pontos onde essa curva amarela ela corta o eixo x, ou seja, são as raízes da minha função. Quais são as raízes dessa função aqui, 1 menos x quadrado? 1 e menos 1, né? Porque quando x é 1, vai ficar 1 menos 1 quadrado é 0. E quando x é menos 1, vai ficar a mesma coisa. 1 menos 1 que é 0. Então, ó, bem aqui é menos 1. E bem aqui é 1. Tá, se você quisesse descobrir, o que você teria que fazer? Você teria que igualar esse igual a esse. Ou seja, 1 menos x quadrado igual a 0. E aí você ia descobrir que o x era igual a mais ou menos 1. Pronto, agora que eu já tenho a minha região, eu já tenho aqui os limites que eu preciso, agora eu vou aplicar na minha fórmula. Então, ele quer o momento de inércia em relação a x ou y? Já esqueci. Deixa eu ver. Ele quer o momento de inércia em relação a y, que é o momento de inércia em relação a y.
Tá, então tá aqui, mas nessa relação a y vai ser a integral dessa região. Como é em relação a y, então vai ficar x² aqui, vezes a minha densidade. Tá, então vamos lá. Isso aqui vai ser igual. A minha região é essa. Isso daqui eu posso caracterizar como uma região do tipo 1. Ainda é do tipo 1. Se é do tipo 1, então eu vou caminhar aqui, ó, de baixo para cima, eu vou caminhar verticalmente. Então, ó, vou fazer o meu y está variando aqui. O meu y ele começa bem aqui, nessa reta laranja. Só que nessa reta laranja eu tenho y igual a 0. Então, ó, já vou ir formando aqui a minha integral. Eu vou começar com y, o y começa em 0. Só que conforme a gente vai caminhando aqui verticalmente, sempre, não importa de onde eu começar, eu vou parar, vou esbarrar nessa curva amarela. Que curva amarela é essa? É essa curva, 1 menos x². Então, meu y vai de 0, vai dessa curva para essa. Então, meu limite vai ser de 0 até 1 menos x². Então, essa aqui é uma região do tipo 1. Agora que eu já fiz o y variar entre duas funções que dependem de x, agora o meu x ele vai variar entre duas constantes. Eu só tenho que ver qual é o valor mínimo de x e o valor máximo de x. Nesse caso, o valor mínimo de x é menos 1, o valor máximo é 1. Então, eu coloco isso aqui, ó. Menos 1 e 1. Ok. Agora, voltando aqui para dentro. Eu já tinha x², vou só repetir x². Essa densidade é c vezes y. Só que c é constante. Então, vai ficar y e o c eu já vou colocar aqui para fora da integral. Deixar ele bem aqui quietinho. Pronto. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que começar integrando em y, tá? Que é uma região do tipo 1. Então, começo integrando em y, depois eu integro em relação a x. Aqui também você não pode fazer aquilo lá de pegar e separar já em duas integrais, quando é uma região do tipo 1, uma região mais geral. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou integrar aqui em relação a y. Então, isso daqui vai ser igual a c vezes integral de menos 1 a 1. Aqui, ó, qual é a integral de x² vezes y? Eu estou integrando em relação a y. Então, isso aqui para mim é constante, então ele permanece aqui x². A integral de y é y² sobre 2. Então, aqui vai ficar y². O sobre 2, eu já vou colocar aqui fora da integral, já que ele é constante. Vai ficar c sobre 2. E aqui, ó, eu já integrei, só que falta aplicar aqui os intervalos, que é de 0 até 1 menos x². E aqui depois eu vou integrar em relação a x. Aqui eu vou substituir, no lugar do y, eu vou colocar 1 menos x². Depois eu vou colocar 0, mas 0 é 0. Então, isso aqui vai ficar c sobre 2, integral de menos 1 até 1, x² vezes, aí aqui no lugar do y eu vou colocar 1 menos x². Então, vai ficar 1 menos x² ao quadrado dx. Vai ficar isso daí. E agora? Agora eu venho, faço isso aqui, né? Ou seja, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu quiser, eu já posso observar que essa função que está aqui dentro do integrando, ela é uma função par. Sim ou não? Sim, né? Por que é uma função par? F de menos x é igual a f de x. Então, coloca aqui menos x no lugar do x, vai dar a mesma coisa. Se ela é uma função par e eu estou integrando de menos 1 até 1, então isso aqui é igual a quanto? A 0? Não, né? Só se fosse ímpar. Então, seria o quê? Seria 2 vezes a integral de 0 a 1. Tá? Então, aqui eu vou substituir a mesma integral pela integral 2 vezes ela, só que agora de 0 a 1. Então, isso aqui vai ficar igual a c sobre 2, 2 vezes essa mesma integral de 0 a 1 agora. Tá, aí aqui eu vou logo distribuir. Vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 2x², mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, que é x². Pronto. Ó, aqui fora, eu já posso simplificar o 2 com 2. E aqui, ó, vou multiplicar esse, vou distribuir ele aqui na minha integral. Então, isso aqui vai ficar. Acho que eu vou continuar para cá já, né? É o jeito. Pelo menos dessa vez ele só pediu o momento de inércia em relação a y.
Então, ó, momento de inércia, vou continuar para cá. Ficou C do lado de fora. Aqui ficou a integral de 0 a 1. Quando eu distribuir o x², aqui vai ficar x² menos 2x² mais x elevado a 6. Né? Porque quando você multiplica x² vezes x², você conserva a base, soma os expoentes. Então vai ficar x elevado a 6. E agora, professor, o que é que eu faço? Integra. Então isso aqui vai ficar igual a C. Integrando vai ficar x³ sobre 3 menos 2 vezes x² sobre 5 mais x elevado a 7 sobre 7. E aqui, ó, falta colocar de 0 a 1. Bom, pelo menos quando você colocar 0, vai ficar 0, né? Então, vou só substituir por 1. Bom, mas se eu colocar 1, vai ficar tudo 1. 1/3 menos 2/5 mais 1/7. Então, isso aqui é igual a C vezes 1/3 menos 2/5 mais 1/7. E agora, eu deixo assim? Não, né? Vamos calcular essas frações aí. Qual é o MMC disso daqui? Gente, uma dica, tá? Se os seus denominadores são todos números primos, ó, só tem 3, 5 e 7. Tudo isso aqui é número primo, tá? Como é que você acha o MMC? Tem que multiplicar os 3. 3 vezes 5 vezes 7. Ok? Então vai ficar 5 vezes 7, 35, vezes 3, 105. Então 105 é o nosso MMC. Então isso aqui vai ficar igual a C vezes... Eu vou colocar o 105 aqui fora, né? 105. Aí vamos lá. 105 dividido para 3 vai dar 35. 35 vezes 1 é 35. Menos 105 dividido para 5 vai dar 21. 21 vezes menos 2 vai ficar menos 42. Mais 105 dividido para 7 vai ficar 15. Vezes 1 é 15 ainda. Aí aqui, 35 mais 15 é 50, menos 42 é 8. Então, no final, o meu momento de inércia em relação a y é igual a 8 vezes a constante C dividido para 105. Isso aqui você pode colocar unidade de momento de inércia. Acabou. Né? Finalmente, né? 8,6 sobre 105 é isso. Com isso, a gente vai encerrar então essa parte, momento de inércia. Vamos para a nossa última aplicação de integrais duplas. Bom, na verdade, essa última aplicação, ela meio que a gente já estava usando ela aqui nas aulas algumas vezes, tá? Mas agora a gente vai formalizar pelo menos, tá bom? Então vamos lá. Qual é a nossa segunda da aula de hoje e última aplicação também dessa semana, né? Que é cálculo de áreas. Então vamos lá, gente. Vamos considerar primeiro um sólido. Esse sólido tem uma altura unitária. Quando digo unitária, é porque a altura é igual a 1. Tá? Depende do que você está medindo, 1 metro, 1 centímetro e tudo mais. E a seção transversal dele é constante, ou seja, não muda ao longo do eixo Z, por exemplo. Então, seria algo mais ou menos assim. Tá? Então, ó, isso aqui seria um sólido, onde a altura dele é unitária, ou seja, igual a 1. E a seção transversal dele, ó, não muda, não se altera. Não importa qual corte você for fazer, sempre você vai ter aqui, ó, essa região D. Então, você pode dizer até que isso aí é um tipo de cilindro, né? Já que a seção transversal permanece constante ao longo da altura. Beleza. Então, ó, vamos dizer que eu quero calcular o volume desse sólido aí. Bom, você tem duas formas para calcular o volume desse sólido. A primeira é a mais básica, que você aprende lá no ensino fundamental e médio. Ó, você quer calcular o volume de um sólido cuja seção transversal é constante. O que você faz? Você multiplica a área da base, que nesse caso a área da base aqui, a área da minha região D, vezes a altura. Não é isso que você faz com um cilindro? Você tem um cilindro lá. Multiplica a área da base, a base é um círculo, depois multiplica pela altura. Você tem um prisma, por exemplo, a base um polígono, um pentágono. Faz a área do pentágono vezes a altura. Pronto. Aqui é a mesma coisa, só que nossa região aqui é essa região D aqui. Então, como é que calcularia o volume? A área da base, a área da minha região D, vezes a altura. Só que minha altura é 1.
Então, ó, pela fórmula do volume, segue que volume é igual à área da base, que é a área da região D, vezes 1. Só que agora, você está em cálculo 2, né? Então, você não vai mais usar essas fórmulas aí lá de área da base. Não. O que você vai fazer? Você vai, não, eu tenho um jeito mais elegante. Qual é? Ora, eu posso olhar isso aqui como uma função. Qual função? Função z igual a 1. E eu quero calcular o volume. Então, o que eu faço? Eu vou integrar a minha função z nessa região D. Sim ou não? Não é isso que você pode fazer? Não é muito mais bonito do que só pegar... É muito mais bonito. Então, outra forma de você fazer o volume é faz a integral dessa função nesse domínio de integração, porque você já sabe que quando você faz a integral de uma função, integral dupla, né, o que você está fazendo é calculando o volume do sólido que está abaixo da sua função e acima da região de integração. Então, uma outra forma de você fazer o volume, nesse caso aqui, é fazer a integral dupla dessa função, quer dizer, igual a 1, nessa região de integração. Então, bora voltar para cá. Por outro lado, você também sabe que para calcular o volume da região, só fazer integral dupla aqui na região D, né, que é a sua região de integração, da sua função. Quem é a sua função? É a função constante igual a 1. Então, você tem duas formas de calcular o volume. Ou você faz aqui o de cima, área da base vezes a altura, só que a altura é 1, então vai ficar só a área da base. Ou você faz o de baixo, que é a integral da sua função z nessa região, só que a sua função z é a função 1, então vai ficar só isso daqui mesmo. Agora que você sabe dessas duas maneiras, o que eu posso fazer? Eu posso igualar, né? Então, eu posso igualar esse de cima aqui com esse de baixo. Então, ó, logo, o que eu estou dizendo, gente? Estou dizendo ó, que isso daqui é igual a essa integral, já que os dois me dão volume. Em outras palavras, estou dizendo que a área da minha região D é igual à integral dupla da função 1. Entenderam? Estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, se eu quero a área dessa minha região D aqui, basta fazer uma integral dupla nessa região, considerando a minha função 1. Ou seja, calculo lá, e isso aqui vai me dar justamente a área da minha região. É como se você tivesse um cilindro, né? Só que não da forma convencional que você está achando, e esse cilindro, a altura dele é 1. Então, você faz a área da base, né? E para calcular a área da base, você só faz aqui essa integral dupla. Então, é isso. Essa que é a nossa última aplicação. Então, se você quer achar a área de uma região, o que você faz? Calcula a integral dupla daquela região, considerando que a sua função é a função 1. É isso que a gente vai fazer. Então, ó, esse número 1, por exemplo. Calcule a área da região delimitada pelas curvas x igual a y², x igual a 4. É importante dizer que lá no cálculo 1 você já fazia área entre curvas, né? Só que você usava só uma integral. Por trás daquilo que você fazia, você tinha já ali uma coisa de integral dupla, só que você não sabia, de certa forma. Apesar de que também você poderia entender só como uma única integral mesmo. Enfim, só quero dizer que agora você consegue enxergar essas regiões, aí, a área delas, como uma integral dupla. E isso abre espaço para você calcular muitas outras regiões. Agora que você já sabe fazer de vários jeitos usando a integral dupla. Tá? Por exemplo, essa região que a gente vai ver agora. Ela no cálculo 1, talvez você teria alguma dificuldade nela, você teria que mudar os eixos, alguma coisa, mas agora aqui para a gente já fica mais fácil. Então, esse nosso primeiro exercício, essa aplicação foi bem rápida, né? Mas como eu já falei, a gente já estava usando ela mesmo, só formalizei ela rapidinho para a gente poder calcular. Mas eu trouxe bastante exercício dela, gente. Por isso que eu disse que isso a gente só vai terminar na aula que vem, tá? Inclusive, eu trouxe uns bem interessantes mesmo, que como eu prometi, né, na semana passada, que eu ia trazer alguns exercícios que você não tem mais um retângulo polar. Ou seja, o seu raio ele está variando entre duas funções que dependem de θ. Mas isso vai ficar para a aula que vem, a gente não vai conseguir chegar hoje lá. Vamos lá, exercício número 1. Só voltar para o slide que eu já esqueci qual é o exercício. Tá aí. Calcule a área da região delimitada pelas curvas x igual a y², x igual a 4. Então, x igual a y² e x igual a 4. Tá, olha só. Se você perceber, agora não está mais assim como você está acostumado, né? Você tem x igual a y² e x igual a 4. Você estava mais acostumado com o quê? Com y igual a x², y igual a 4.
Como é que você faz uma região dessa, então? Você tem, assim, duas estratégias. A primeira é você fingir que aqui é y e aqui é x, né? Então, aqui é y. E aí você faz o plano cartesiano, mas ao invés de fazer aqui x e aqui y, você faz aqui o y e aqui x. É uma forma, tudo bem, vai dar certo, né? E aí você faz aqui a sua parábola, você faz aqui, dá certo, tudo bem. Mas, digamos que você fala, não, professor, eu quero manter os eixos mesmo convencionais. Como é que eu faço uma questão dessa? Então, ó, você tem aqui o seu plano cartesiano, como você já está acostumado. Você tem aqui o x e o y. Como é que você ia representar essa curva aqui? Nesse caso, gente, pelo menos para essa curva, você consegue perceber que é fácil de você isolar o y. Então, ó, isolando o y aqui, você teria que tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Você teria que tirar a raiz quadrada de x, raiz quadrada de y quadrado. Claro que isso aqui ia dar módulo de y, né? E aí no final você ia ter y igual a mais ou menos raiz de x. Então, na verdade, se você quer representar essa curva aqui, você vai ter que fazer o gráfico de duas funções. A função mais raiz de x e a função menos raiz de x. Como é a função mais raiz de x? É isso daqui. Você viu muito ela no cálculo 1, né? E como é a função menos raiz de x? É ela refletida aqui, né? Então, ela assim. Seria isso daqui. Tá? Ou então, você já pode pensar nisso aqui como uma parábola mesmo, né? Parábola aqui. Já que juntando essas duas aqui, você vai ter uma parábola olhando aqui nesse sentido. Pronto. Então, essa aqui é a minha curva x igual a y quadrado. E a curva x igual a 4? Você já sabe, se x é constante, você vai ter uma reta o quê? Horizontal ou vertical? Se é o x que é constante? Vertical, né? Bem, então você vem aqui, ó, faz uma reta vertical. Aqui vamos dizer que é o 4, né? Então, essa aqui é a minha curva x igual a 4. E a amarela é a minha curva x igual a y quadrado. Então, qual é a minha região? A minha região é essa daqui. Tá, agora para completar mesmo meu desenho, é importante que eu saiba esses limites aqui, ó. Por exemplo, esse meu ponto aqui, vou colocar de azul mesmo. Esse meu ponto aqui, ó, ele assume valores, ele assume um valor aqui em y. A mesma coisa aqui, ó, ou seja, onde as minhas curvas se encontram, né? Eu preciso saber os valores para x e y onde elas se encontram. Bom, em x eu já sei, é 4. Mas em y, como é que eu vou descobrir que pontos elas se encontram? Como é que eu faço? Eu posso igualar as minhas curvas, né? Ou seja, aqui é x, aqui é x. Então, vai ficar y ao quadrado igual a 4. Y ao quadrado igual a 4. Se y ao quadrado é igual a 4, quer dizer que y é igual a quanto? Mais ou menos 2. Ou seja, em y, elas se encontram quando y é menos 2 ou 2. Então, aqui é menos 2 e aqui é 2. Pronto, agora eu já tenho todas as informações que eu preciso para resolver essa questão. Aí tá. Essa região aqui, gente, eu posso olhar ela tipo 1 ou tipo 2? Na verdade, essa região você poderia olhar dos dois, né? Tanto tipo 1 quanto tipo 2. Mas eu creio que aqui, no caso, seria mais fácil para a gente olhar ela com uma região do tipo 2. Então, até para a gente treinar também, eu vou olhar ela com uma região do tipo 2. Se eu for olhar com uma região do tipo 2, então eu vou caminhar horizontalmente, tá? Vou caminhar aqui da esquerda para a direita. Então, ó, vou marcar aqui um pontinho. E eu vou caminhar aqui da esquerda para a direita. Eu estou caminhando em x. E aí, eu já sei, ó, já vou colocar aqui, o que ele quer é a área dessa região aqui, né? Então, eu já sei que a área da minha região vai ser eu calcular a integral dupla de uma região D, que é essa região que está em azul, de uma função. Que função tem que ser aqui para eu calcular a área? A função 1. É isso que eu tenho que calcular. Aí eu vou olhar aquela região como uma região do tipo 2, como eu já falei, eu vou caminhar em x. Então, isso aqui vai ser integral. Vamos lá. Quando eu começar a caminhar aqui, gente, note que depende do ponto que você começar, você nem chegou na região ainda, depende do ponto, né? Aí você vai caminhando, caminhando, até que finalmente você começa na região. Só que a região ela começa nessa curva amarela. Que curva é essa? Y ao quadrado.
Então, para eu começar a chegar na minha região, eu começo aqui na curva amarela, que é y². Então, o meu x ele começa em y². Depois que eu atinjo essa curva y², eu continuo caminhando, porque a região não terminou. Caminho, 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 e sempre eu vou esbarrar nessa curva laranja aqui. Que curva é essa? X igual a 4. Então, aqui, ó, o meu intervalo final aqui é 4. Então, o meu x está indo de y² até 4. E o y? Agora, o y você pode considerar só as constantes dele mesmo, né? Então, as constantes dele aqui, ó, é de menos 2 até 2. Você coloca aqui de menos 2 até 2. Quem é a sua função mesmo aqui? É a função 1. Então, vai ficar só dx, né? Que você tem que começar depois dy. Você vai resolver essa integral. Então, vamos resolver, né? Ó, uma outra coisa, gente, o que você poderia fazer aqui? Agora que a gente está olhando isso daqui, as nossas integrais duplas, elas nos dão área de uma região. Então, agora, se você quiser, você pode usar aquele raciocínio de dividir a área na metade, por exemplo. Porque você percebe que essa região aqui ela é simétrica em relação ao eixo x. Se ela é simétrica, o que você poderia fazer? Você poderia calcular só essa região de cima e multiplicar por quanto o resultado? Por 2, isso mesmo. Então, se eu fosse considerar só, por exemplo, a região de cima, o que ia mudar na minha integral? O meu x ia continuar nesses intervalos aqui, mas o meu y não ia mais de menos 2 a 2, ele ia de 0 a 2, ia dar o mesmo resultado, só que você tem que multiplicar um 2 aqui, tá? Então, fique à vontade. Vou deixar assim por enquanto, tá? Deixar assim por enquanto. E bora resolver. Lembrando que essa aqui é a função 1. Então, a função 1 integrando em relação a x é o próprio x. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de menos 2 a 2, x, eu estou integrando de y² até 4. Depois vou ter que integrar aqui em relação a y. Aqui eu vou substituir x por 4 e x por y². Isso aqui vai ficar integral de menos 2 a 2. Aí vai ficar 4 menos y². E agora eu vou integrar aqui em relação a y. Lembrando, ó, se você não tinha colocado ainda aquele vezes 2 aqui, quando chega aqui você percebe que a função é par. Então você já pode colocar. E é de menos 2 a 2. Então isso aqui vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 2 dessa função, 4 menos y² dy. Tá, agora falta integrar, né? Isso daqui. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes. Aqui vai ficar 4y menos, aqui vai ficar y² sobre 3. E eu estou integrando de 0 até 2. Então, essa minha área vai ser igual a 2 vezes... Vamos lá. Quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, bora olhar só para o 2. Então, vai ficar colocando y igual a 2, aqui vai ficar 4 vezes 2, que é 8. Então, 8 menos. Aqui, no lugar do y é 2. 2 ao cubo é 8 também. Isso aqui vai ficar 8 terços. Então, 8 menos 8 terços. E aí, como eu já falei, se eu colocar 0, vai zerar. Tá? Então, eu vou ter isso daqui. Aí tá, aqui eu vou tirar MMC, que é 3. Então, vai ficar 2 vezes. Eu vou colocar já 2 terços aqui, né? Vamos lá. 3 dividido para 1 é 3, vezes 8, 24. Então, vai ficar 24 menos 3 dividido para 3 é 1, vezes 8 vai ficar 8 ainda. Então, isso daqui vai dar 16. 16 vezes 2, 32. Então, isso aqui vai ficar 32 dividido para 3. E aqui eu coloco unidade de área. Pronto, terminamos. Então, essa daqui é a área daquela nossa região. Então, ou seja, eu calculei uma integral dupla, só que agora para achar uma área. Né? Como? Considerando a função como sendo a função constante igual a 1. Bom, então, hoje a gente vai... Acho que eu vou acabar um pouco mais cedo mesmo, até porque faltam 6 minutos, mas a próxima questão ainda ia demorar um pouco mais. Então, a gente vai terminando por aqui, e aí quarta-feira a gente vai continuar. Eu vou ter ainda 4 exercícios para a gente fazer, incluindo aquilo que eu prometi, né, de uma função aí polar, onde o r está entre duas funções, aí dependendo de θ. Então é isso.
Até quarta-feira. Lembrando que amanhã, para quem não sabe ainda, vai ter entrega de prova. Quais são as provas? A prova de 1 a 8. Então, quem teve dificuldade de pegar alguma prova antiga, pode pegar amanhã, terça-feira, naqueles horários, naquela sala 10 lá que vocês estão acostumados. E é isso, gente. Obrigado. Até quarta-feira.